O existencialismo sempre foi uma forma inquieta de olhar para a vida. Não é uma filosofia feita para tranquilizar, mas para provocar. Pensar existencialmente é encarar perguntas desconfortáveis. Por que estamos aqui? O que fazemos com o tempo que nos foi dado? Qual é o sentido de existir sabendo que tudo termina? E é justamente essa consciência da finitude que dá a esse pensamento um tom tenso, quase angustiante, mas também profundamente honesto. Curiosamente, existe um livro dentro da própria Bíblia que mergulha nessas questões com uma profundidade impressionante: o livro de Eclesiastes. Ele foge do tom religioso tradicional e se aproxima muito mais de uma reflexão filosófica sobre a vida. Sua força está exatamente aí. Ele fala tanto com quem tem fé, quanto com quem não tem, porque lida com algo universal, a experiência humana diante do tempo, da perda e da busca por sentido. No centro de Eclesiastes está a ideia de que a vida é frágil, passageira, quase escorregadia. O autor usa uma palavra hebraica, hebel, que pode ser traduzida como vapor, névoa, algo que aparece por um instante e logo se desfaz. Essa imagem diz muito. Por mais que tentemos segurar certas coisas, elas sempre escapam entre os dedos. O livro sugere que grande parte do que perseguimos carece de permanência, porque a própria existência humana é pequena diante do tempo e da vastidão do mundo. As gerações surgem e desaparecem, mas a Terra continua girando. Poucos se lembram dos que vieram antes, e provavelmente também seremos esquecidos pelos que virão depois. Quando olhamos nossa vida na escala do universo, percebemos o quão breve ela é. Frágil, vulnerável, transitória. E é nesse cenário que a morte se impõe como o grande nivelador. Justos e injustos, sábios e ignorantes, ricos e pobres, todos acabam caminhando para o mesmo destino. Nem a riqueza, nem a virtude, nem o conhecimento conseguem mudar esse final. A morte apaga distinções que costumamos tratar como essenciais. Eclesiastes também chama a atenção para algo ainda mais desconcertante: a imprevisibilidade da vida. Diferente de outros textos que prometem recompensa proporcional ao esforço, aqui não há garantias. Justiça, talento ou mérito não asseguram resultados. Nem sempre quem corre mais rápido vence. Nem sempre o mais forte ganha a batalha. Nem sempre o sábio prospera. Nem o inteligente enriquece. Nem o estudioso é reconhecido. O tempo e o acaso atravessam a vida de todos. Isso nos confronta com uma verdade incômoda. O controle humano é limitado, e a vida, em grande parte, escapa das nossas mãos. Enquanto muitos dizem que a vida é um presente, o homem mais sábio da Bíblia começa sua reflexão afirmando exatamente o oposto: tudo é vaidade. Abrir um dos livros mais espirituais da história e se deparar logo de início com essa frase é como levar um choque. Salomão, cercado de glória, poder e sabedoria, reconhece que tudo o que construímos se dissolve como areia entre os dedos. Suas primeiras palavras não têm o objetivo de consolar, mas de despertar. Vaidade das vaidades não é uma frase suave, é um chamado à lucidez. Quando o autor diz que tudo é vaidade, ele não está sendo apenas pessimista. Ele está nos lembrando de que nada do que buscamos garante permanência. E logo depois, lança uma das perguntas mais profundas já feitas. Que proveito real o ser humano tira de todo o esforço que faz debaixo do sol? Em outras palavras, por que corremos tanto, acumulamos tanto, buscamos tanto, se no final tudo parece escapar? E o mais forte é que esse questionamento não vem de alguém ressentido, mas de alguém que já teve tudo. Salomão fala como quem experimentou prazer, poder, reconhecimento e sabedoria. Sua frustração não é a de quem fracassou, mas a de quem chegou ao topo e percebeu que o topo não era o fim da escada. A beleza de Eclesiastes está justamente nisso. Ele não pinta a vida com cores falsas, não cria ilusões reconfortantes. Ele rasga os véus. Ao afirmar que tudo é como vapor, Salomão nos convida a enxergar a natureza transitória de tudo o que existe. Nada é realmente sólido neste mundo. O corpo envelhece, a fama desaparece, os bens mudam de mãos. E é dessa consciência que pode nascer uma sabedoria mais verdadeira, aquela que aprende a ver as coisas pelo que elas são, e não pelo que prometem ser. Quando uma carreira vira um ídolo, ela passa a nos consumir. Quando a família se torna o único alicerce da identidade, ela começa a oprimir.
Quando o prazer vira fuga constante, ele deixa de libertar e passa a escravizar. Eclesiastes não afirma que o mundo é feio ou sem beleza. Ele afirma algo mais profundo. O mundo não suporta o peso do nosso significado. Não podemos exigir que coisas passageiras sustentem aquilo que é eterno dentro de nós. Ao observar a natureza, Salomão enxerga algo que beira o absurdo. Ele fala do sol que nasce e se põe todos os dias, do vento que gira em círculos, dos rios que correm para o mar sem jamais preenchê-lo. Tudo parece funcionar como uma engrenagem incansável, onde o movimento nunca para, mas também nunca chega a um destino final. O mundo continua rodando, mas sem oferecer uma sensação clara de conclusão ou propósito definitivo. Essa imagem da criação girando sem cessar desperta uma sensação estranha de estagnação. Como se a vida fosse uma grande roda em movimento constante, mas que não leva a lugar algum. E esse ciclo da natureza acaba se tornando um espelho da própria condição humana. Pessoas nascem, vivem, morrem e o cenário permanece praticamente o mesmo. A história parece se repetir. Novas gerações cometem erros parecidos, alimentam sonhos semelhantes e enfrentam os mesmos dilemas de sempre. Existe uma espécie de cansaço existencial enraizado na própria estrutura da vida. E isso entra em choque direto com o ideal moderno de progresso infinito. Vivemos numa cultura obcecada por novidade, evolução, performance e superação pessoal. Mas Eclesiastes aponta um paradoxo desconfortável. Por mais que as coisas mudem por fora, por dentro tudo continua muito parecido. As tecnologias avançam, os cenários mudam, mas os conflitos internos do ser humano seguem os mesmos. Continuamos orgulhosos, vaidosos, famintos por significado e frágeis diante da morte. Ao enxergar a rotina da natureza como um reflexo de nossas limitações, Salomão nos oferece uma espécie de lucidez incômoda, a de que evoluir não é o mesmo que se tornar mais sábio. Não basta apenas existir ou ocupar espaço no mundo. Precisamos entender por que estamos aqui. E é justamente essa pergunta que abre a porta para uma vida com propósito. A repetição só se torna opressiva quando não sabemos o que estamos buscando. E é esse sentido perdido, ignorado ou mal compreendido que Eclesiastes tenta revelar. Diferente da maioria das pessoas, Salomão tinha tudo o que precisava para experimentar todos os prazeres possíveis. Ele fala de riso, vinho, grandes construções, jardins exuberantes, riquezas e mulheres. Mergulhou nos prazeres como alguém que salta em uma piscina esperando sair renovado, mas acaba emergindo de mãos vazias. É como se tivesse vivido o sonho consumista de milhões e acordado dentro de um pesadelo silencioso. A alegria oferecida pelo entretenimento é breve. Os banquetes não alimentam o espírito. E o acúmulo de riquezas, longe de trazer paz, costuma apenas aumentar a ansiedade. O coração humano carrega uma fome que nenhum prazer terreno consegue saciar. Salomão sabia disso não por teoria, mas por experiência. Ele não fala como um moralista distante, mas como alguém que provou o prazer até a última gota, e ainda assim, permaneceu vazio. Sua jornada deixa claro que o problema não está nas coisas em si, mas nas expectativas que colocamos sobre elas. Quando esperamos que o prazer dê sentido à vida, ele se transforma num tirano cruel. Por isso, Salomão não condena a alegria, mas alerta. Ela não pode se tornar um ídolo. A vida tem momentos de celebração que merecem ser vividos com gratidão, mas a celebração não é um lar, é apenas uma parada ao longo do caminho. Essa visão nos obriga a olhar para dentro e perguntar com honestidade: o que estamos realmente buscando? Salomão desce do trono para nos lembrar que, mesmo cercado de luxo, ainda lhe faltava algo essencial. E esse algo não se encontra em festas, palácios ou excessos, mas em uma presença que nenhuma riqueza consegue comprar. E ele não se limitou a buscar prazer. Também se lançou na busca pelo conhecimento. Eclesiastes afirma: na muita sabedoria, há muita dor. Quem aumenta o conhecimento, aumenta a tristeza. Isso revela algo profundo. Conhecer não apenas ilumina, mas também expõe. Expõe a fragilidade da vida, a injustiça do mundo e a impermanência de tudo. Isso não significa rejeitar o aprendizado ou a curiosidade. Pelo contrário, o conhecimento é uma dádiva que nos permite compreender melhor o mundo e a nós mesmos. Mas Eclesiastes deixa claro que ele não pode ser nosso refúgio final
nem nossa fonte definitiva de segurança. Buscar compreender profundamente a vida quase sempre implica encarar dores que preferiríamos evitar. Quanto mais aprendemos, mais percebemos as falhas do mundo, as injustiças que persistem e a fragilidade que nos cerca. Além disso, a sabedoria não é algo fixo nem definitivo. O que uma geração considera verdade, a seguinte muitas vezes revisa, amplia ou até corrige. Nossa compreensão está sempre em movimento. Mergulhar nos mistérios da vida quase sempre envolve atravessar mais dor do que conforto. Conhecer profundamente o mundo é reconhecer sua corrupção, suas desigualdades e suas limitações. Quanto mais entendemos como a realidade funciona, mais evidente se torna a distância entre o que deveria ser e o que realmente é. O tolo vive anestesiado por distrações, sorrindo com facilidade, alheio a essas contradições. Já a pessoa sábia enxerga as imperfeições e sente um incômodo legítimo. A verdade, quando encarada de frente, raramente consola. Pelo contrário, ela provoca um tipo de sofrimento específico, aquele que nasce de ver o mundo como ele é, sem máscaras nem ilusões. Ainda assim, compreender a realidade não nos livra da fragilidade nem da morte, mas nos oferece algo talvez mais valioso: a possibilidade de viver com integridade, escolhendo conscientemente como reagir à dor e ao caos que inevitavelmente acompanham a existência humana. Mesmo com toda a sua inteligência e lucidez, Salomão se depara com algo que nenhum saber consegue contornar: a fragilidade humana diante do tempo e o ciclo inevitável da morte. Depois de refletir sobre o prazer e a sabedoria, ele volta seu olhar para algo ainda mais próximo da nossa realidade cotidiana: o trabalho. Esse esforço constante que ocupa os dias, rouba as noites e muitas vezes consome a própria vida. A frustração aqui não está apenas no ato de trabalhar, mas no fato de que ninguém controla o destino daquilo que constrói. A vida é atravessada pelo trabalho, mas a morte não respeita esforço algum. Muitos erguem impérios, acumulam riquezas e buscam reconhecimento, acreditando que isso lhes dará segurança ou significado. Mas Salomão percebe algo inquietante: tudo o que alguém constrói pode cair em mãos que desprezam esse legado. O que levou uma vida inteira para ser edificado pode se desfazer em pouco tempo nas mãos erradas. Essa inquietação se aprofunda quando pensamos nas noites mal dormidas, na ansiedade e no desgaste que acompanham quem vive apenas para produzir. Quando o trabalho é movido exclusivamente pela ambição, pelo orgulho ou pelo medo de faltar algo, ele deixa de ser um meio e se transforma numa prisão silenciosa. Ainda assim, Salomão não condena o trabalho em si. Ele afirma que o ser humano deve desfrutar dos frutos do seu esforço enquanto pode, mas sem permitir que o trabalho se torne o centro absoluto da sua identidade. Trabalhar é necessário, mas transformar o trabalho na principal fonte de valor, segurança ou realização pessoal é uma ilusão perigosa. Tudo o que fazemos debaixo do sol precisa estar ligado a algo maior, mais profundo do que resultados e números. E é nesse ponto que Eclesiastes apresenta uma de suas passagens mais conhecidas. Há um tempo certo para tudo, uma estação própria para cada coisa sob o céu. Existe um tempo para nascer e um tempo para morrer, para plantar e colher, para rir e chorar, para se aproximar e se afastar. No entanto, a sociedade moderna parece viver em desacordo com essa sabedoria. Queremos tudo rápido, respostas imediatas, soluções instantâneas, conforto permanente. Ignoramos os ritmos da vida e nos tornamos impacientes com aquilo que exige maturação. Salomão também observa algo ainda mais perturbador. No lugar da justiça, muitas vezes encontra-se a injustiça. No lugar do julgamento correto, a corrupção. Um mundo governado por mãos humanas imperfeitas frequentemente recompensa os ímpios e penaliza os justos. Isso fere profundamente nosso senso natural de ordem. Esperamos que o bem seja reconhecido, que a verdade prevaleça e que o mal seja confrontado. Mas a realidade nem sempre corresponde a essa expectativa. Diante disso, Eclesiastes não oferece respostas fáceis nem consolos superficiais. Ele nos convida a olhar de frente para a complexidade da existência e a fazer um exame profundo e consciente da realidade, sem fugir de suas contradições. O livro também descreve uma figura muito familiar aos nossos tempos: o homem que trabalha incansavelmente,
acumula bens e conquistas, mas não tem com quem compartilhar tudo isso. Essa cena reflete com precisão o cotidiano de muitos hoje. Buscamos metas, produtividade e sucesso, mas frequentemente negligenciamos algo essencial: o cuidado com a alma e os vínculos que dão sentido à vida. A ambição solitária pode se disfarçar de virtude, mas no fundo, é uma forma de auto-engano. O homem descrito por Salomão não é preguiçoso. Ele é extremamente produtivo. Porém, sua produtividade se torna estéril quando não está conectada a propósito e comunhão. Ele corre sozinho, sem perceber que sua corrida o conduz ao vazio. Esse estilo de vida, hoje exaltado como símbolo de sucesso, é apresentado por Eclesiastes como uma tragédia silenciosa. Salomão desmonta a ilusão de que acumular bens materiais seja sinônimo de uma vida com significado. Nenhuma riqueza substitui uma alma em paz ou uma presença verdadeira ao nosso lado. Sobre a comunhão, ele destaca benefícios simples e profundos. Ela nos sustenta quando caímos, nos aquece nos momentos frios, nos protege em tempos de conflito e fortalece nossa resistência diante das adversidades. A vida é um terreno instável, onde tropeçar é inevitável. E ter alguém de confiança pode ser a diferença entre se levantar ou permanecer no chão. A sabedoria também envolve discernimento. Nem toda companhia é saudável, mas a companhia certa é insubstituível. Amigos que edificam, parceiros que encorajam, pessoas íntegras ao nosso redor são expressões silenciosas da graça que sustenta nossa existência. Por fim, Salomão faz uma advertência direta e atual. Quem ama o dinheiro nunca se satisfaz com ele. Quem vive para a riqueza jamais se contenta com o que possui. A alma que se entrega ao amor ao dinheiro se torna insaciável, mesmo cercada de abundância. Ele percebeu que a riqueza não acalma a ansiedade. Muitas vezes ela a intensifica. Essa constatação revela o quão frágil é depositar nossa confiança em bens materiais. Salomão observa que muitos acumulam riquezas sem saber quem as herdará ou as perdem em negócios mal feitos, terminando de mãos vazias. O dinheiro é instável. Pode ser conquistado com esforço e perdido em um instante. E mesmo quando permanece, não garante saúde, paz, nem sentido para a vida. Ele promete segurança, mas não entrega aquilo que realmente importa. A segurança que o dinheiro promete é ilusória, porque ele não tem poder algum sobre aquilo que realmente importa. Salomão expressa isso de forma profunda ao dizer que um bom nome vale mais do que o melhor perfume, e que o dia da morte pode ser mais significativo do que o dia do nascimento. Essa afirmação não é um convite ao pessimismo, mas à lucidez. Enquanto perfumes e óleos preciosos simbolizam luxo, status e prazeres que logo se dissipam, um nome representa algo muito mais raro: integridade, reputação e legado. Um nome não se compra, ele se constrói. E ao contrário das posses, ele permanece mesmo quando tudo o mais se perde. Com isso, Salomão nos lembra que a vida não deve ser avaliada apenas por um início promissor ou por aparências brilhantes, mas por aquilo que se sustenta quando o brilho desaparece. O que realmente define uma existência não é apenas como ela começa, mas como ela termina. O nascimento traz esperança, mas é o percurso, como vivemos e o que deixamos para trás, que revela o verdadeiro sentido da jornada. Aqueles que encerram sua história com dignidade, mesmo tendo enfrentado dificuldades, são os que verdadeiramente merecem honra. Mais do que feitos materiais, é o caráter que molda a memória que deixamos no mundo. Um nome íntegro vale mais do que uma fama passageira. O respeito conquistado pela verdade ultrapassa qualquer elogio comprado com vaidade. No fim, seremos lembrados muito mais por quem fomos do que por aquilo que possuímos. E isso se torna ainda mais significativo quando lembramos que o próprio Salomão teve tudo: riquezas, palácios, ouro, prata, exércitos, vinhedos e jardins. Ainda assim, em sua reflexão poética em Eclesiastes, ele reconhece que nada disso foi capaz de preencher o vazio em seu espírito, nem de lhe garantir um nome verdadeiramente duradouro. Até mesmo a construção do templo em Jerusalém, a obra mais grandiosa de seu reinado, não foi realizada para alimentar sua glória pessoal, mas como expressão de propósito, fidelidade e serviço a algo maior do que ele mesmo. Em síntese, vivemos numa época em que a insensatez frequentemente se disfarça de esperteza. A verdadeira sabedoria é equilíbrio. Ela não se perde nem na arrogância,
nem na imprudência. Saber quando falar e quando silenciar, quando agir e quando esperar, é o que nos protege do abismo da insensatez. Ao mesmo tempo, Salomão reconhece que viver com sabedoria em um mundo imperfeito é um desafio constante. Os sábios nem sempre são ouvidos, e muitas vezes são desprezados. Ainda assim, ele insiste. A sabedoria ignorada vale mais do que a insensatez aplaudida. É melhor ser uma pequena luz em meio à escuridão do que se juntar ao caos confortável da ilusão coletiva. Os verdadeiros sábios não se movem pela busca de aprovação pública, mas pela fidelidade silenciosa àquilo que é certo. Precisamos compreender isso com clareza. A justiça nem sempre se revela de forma evidente. Os injustos nem sempre são punidos, e os justos nem sempre são recompensados. Mas reconhecer que a vida é limitada dá peso a cada escolha e valor a cada instante. Ao mostrar que o sábio e o tolo chegam ao mesmo fim, Salomão não despreza a sabedoria. Pelo contrário, ele nos incentiva a usá-la enquanto temos tempo. A diferença entre os dois não está no destino final, mas no modo como cada um caminha até lá. O sábio vive com propósito. O tolo vive de distrações. Um se prepara, o outro se engana. Reconhecer a morte não como um tabu, mas como uma realidade, é uma das ferramentas mais poderosas para aprender a viver de forma intencional. A morte nivela todos, apaga títulos, cargos e posses. Mas o que cada pessoa constrói entre o nascimento e o fim revela quem ela realmente foi. É nesse intervalo silencioso que o verdadeiro valor de uma vida se manifesta. A verdadeira medida de uma vida bem vivida não está no brilho externo, mas na forma como se vive sob o sol, com consciência do tempo, respeito pelas próprias ações e compreensão da transitoriedade da existência. Riquezas podem se perder, conquistas podem desaparecer, mas a memória da sabedoria e do discernimento atravessa gerações. Ela se torna referência, inspiração e exemplo. Por isso, Eclesiastes demonstra que a verdadeira riqueza não está no que se possui, mas na retidão com que se encara a vida. Uma reputação íntegra se transforma na prova silenciosa de uma existência bem conduzida, lembrando-nos que o verdadeiro valor está em como vivemos, e não naquilo que acumulamos. Ainda assim, Eclesiastes não nos empurra nem para o vazio absoluto nem para a busca desenfreada por prazer. Ele não defende nem o niilismo, nem o hedonismo. A sabedoria que propõe é mais simples e, justamente por isso, mais profunda. Aceitar a vaidade da vida e, mesmo assim, aprender a desfrutar das dádivas que ela oferece. Família, amizade, uma refeição compartilhada, um dia ensolarado, experiências simples, passageiras, fora do nosso controle, mas valiosas em si mesmas. Ao final, o autor encerra o livro lembrando que as palavras do sábio são como um cajado que orienta o caminho. Seu objetivo não é explicar todos os mistérios da existência, mas nos ensinar a reconhecer a natureza fugaz e imprevisível do mundo. A verdadeira sabedoria está em viver com honestidade e integridade, confiando que ações bem fundamentadas podem limitar a vaidade e favorecer a justiça. Esse é o ensinamento central de Eclesiastes. A vida é breve, incerta e paradoxal. E, mesmo assim, é justamente dentro dessa fragilidade que a esperança e a reflexão moral encontram espaço para dar sentido à existência. E se tudo o que foi dito até aqui fez você refletir, questionar ou enxergar a própria vida com outros olhos, saiba que isso já é parte do propósito deste conteúdo. Se esse vídeo te ajudou, de alguma forma, a pensar com mais profundidade sobre o tempo, a existência e o sentido de estar vivo, eu te convido a apoiar diretamente esse trabalho. Deixe o seu like, se inscreva no canal e, se puder, torne-se membro. Ao fazer isso, você ajuda esse projeto a continuar trazendo reflexões, análises e conteúdos que vão além da superfície, sem concessões ao raso ou ao óbvio. Essa é a Odisseia Interior. Obrigado por assistir.